Vou trazer aqui um ponto que o meu amigo, capaz de não encontrar com ele hoje lá no Fio Diário. Com certeza eu devo encontrar ele hoje lá. O Marcília. Marcília tem um ponto aí, galera, que é importante. Ele diz o seguinte: se Vorcaro, olha o ponto dele. Se Vorcaro, que tem um banco de pequeno a médio, você não vai comparar o Master com o Itaú. Você não vai comparar o Master com o Bradesco. Você não vai, não dá, não tem comparação. Né? Com o BTG, não tem comparação. Então, se o cara de um banco de pequeno, médio porte tinha toda essa república no bolso dele, imagine o Bradesco. Imagine Dedé. Imagine a família Setúbal, do Itaú. Imagine esses caras que são banqueiros há gerações e tem um dos maiores bancos do Brasil. Se um banco pequeno tinha Lewandowski, Alexandre de Moraes, Guido Mantega, Jacques Wagner, uma galera no bolso dele. Imagine um banco grande. E esse é o ponto do Marcília. O escândalo de hoje, que está em toda a imprensa, é que o escritório de advocacia do Lewandowski recebeu mais de 6 milhões de reais do Vorcaro, do Banco Master. Inclusive, depois que o Lewandowski passou a ser ministro da Justiça do governo Lula. Você percebe o absurdo? Você percebe que a gente tem aqui os tentáculos do Vorcaro e do Banco Master chegando num ponto em que um ministro da Justiça recebe dinheiro dele, mesmo quando o ministro da Justiça, o escritório do Lewandowski, recebe esse dinheiro mesmo depois do Lewandowski ter se tornado ministro do Lula, da Justiça. Um ministro que deve ser o responsável por investigar aquele que está pagando dinheiro para ele, para o seu escritório, para o escritório da sua família. Então, como é que você investiga alguém que está pagando para você? Quer dizer, como é que você investiga alguém que te contrata? Como é que você investiga alguém que está pagando o seu salário? Um salário, óbvio, muito maior do que o salário que o Estado do governo Lula está pagando ou estava pagando para o Lewandowski. É por isso, muito provavelmente, que o Lewandowski sumiu do mapa. É por isso, muito provavelmente, que ele saiu da frente do Ministério da Justiça. Sumiu e não volta mais. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, cliquem no like e também considerem se tornar membro aqui do canal, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Olha, é impressionante essa descoberta. Em qualquer lugar do mundo, né, receber 5 milhões de reais enquanto você é responsável por investigar exatamente aquele que está te pagando seria um escândalo. No Brasil, não. E aí você entende por que o Vorcaro é tão protegido. Você começa a perceber, nesses momentos, com essas informações, por que esse caso do Banco Master está sob sigilo. Quem mais? Se o Vorcaro comprou a República inteira, quem mais falta? O Guido Mantega aparece com um salário, o Lewandowski aparece com um salário, a esposa do Moraes aparece com um salário, a família do Toffoli é sócia do Master por terceiros num resort que tem um cassino. Quer dizer, quem mais falta, gente? Quem mais falta aparecer? O Lula aparece agora numa reunião secreta sobre o Banco Master. O escândalo chega no Legislativo, o Ibanez aparece numa reunião envolvendo o caso. Quer dizer, quem mais falta? O Legislativo, o Executivo, o Judiciário, todo mundo está ou esteve em algum momento no bolso do Vorcaro, no bolso do Banco Master. É um negócio... E olha, e esse banco é pequenininho, E aí a pergunta que fica é assim, se um banco pequeno é capaz de fazer esse estrago, é capaz de comprar tudo e todos, imagina só quantos outros bancos, se esse é pequeno, imagina quantos outros bancos, quantas outras instituições, o como não está à venda, o quanto não está à venda as instituições, não estão à venda as instituições e as autoridades brasileiras. Se as autoridades e as instituições se vendem para um banco pequeno, imagina como a placa de estou à venda não está estampado na testa de tudo e todos dentro de Brasília.
É uma vergonha isso. O escritório da família do Lewandowski continuou, inclusive, recebendo 250 mil mensais do Master, mesmo depois que o Lewandowski se tornou ministro. Ao todo, foram 5,25 milhões, quase 6 milhões de reais. O contrato era tocado pelo filho dele, Henrique Lewandowski, que inclusive também advogou para entidades relacionadas ao escândalo do INSS e foi inclusive citado o nome dele na CPMI que está tratando desse caso. É impressionante. O Brasil está à venda. As autoridades venderam o Brasil e venderam barato. Deve ter muita gente aqui arrependida. Pô, só 5,25 milhões? Epa, a mulher do Moraes ganhou 129, o Guido Mantega 1 milhão por mês, eles devem estar em confronto um com o outro, dizendo, eita, pus um preço muito baixo. O Brasil foi vendido para um banco pequenininho. Imagina os bancos grandes, imagina as grandes corporações, imagina o que não deve rolar, se isso a gente está vendo agora, o que não deve estar por debaixo dessa ponta de iceberg que é esse caso, o que não deve estar sob sigilo dentro do gabinete do Toffoli. Exatamente. Se o Master, que é pequeno, tinha essa galera toda no bolso, imagina um Itaú, imagina um Bradesco, um BTG, né? Por isso que esses caras mandam na República, pô. Por isso que esses caras mandam na República. E aí, só para fechar esse assunto, entrar no assunto do Flávio, olha isso aqui. Essa matéria é véia. Mas para você ver que essa promiscuidade vem de muito tempo e que Gilmar Mendes é o rei disso daí. Olha só. Essa matéria da Cruzoé, de 2018, certo? Flávio Dino, coitado, não era nem... Estava até magrinho. Era governador na época, eu acho. Aí, ó. Os patrocínios estatais de Gilmar. Há 2 meses, Cruzoé revelou os patrocínios ocultos do IDP, o Instituto do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. As receitas públicas da entidade, provenientes de contratos com governos estaduais, não são menos interessantes. Em 4 anos, foram 12 milhões de reais. Ou seja, isso aí já vem de muito tempo. Isso não vem da agora, não. Né? E o Gilmar é o rei dessa bandidagem aí, né? Aonde ele... Acho que foi ele que ensinou para os novatos como é que se ganha dinheiro. E nesses contratos aí, do IDP, com alguns governos, era governo do Maranhão, governo de Goiás e governo da Bahia. Pelo menos esses 3, que totalizavam em 4 anos 12 milhões de reais. Pois é, meu filho, é disso que se trata. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque agora a gente vai falar de coisa boa, e coisa boa é Flávio Bolsonaro, nosso futuro presidente, chamado Flávio Bolsonaro. Isso é óbvio que vocês sabem que ele estava lá em Israel, era uma viagem que eu até pensei em ir, pensei em pedir o apoio para ir, mas era muito caro, bro. Muito caro. Então, não dava. Mas eu adoraria ter ido lá, primeiro para conhecer Israel também, né? Que é uma paixão que eu não vou morrer sem conhecer. E segundo, para encontrar o Flávio lá também. Mas enfim, Flávio estava lá em Israel, se encontrou com Benjamin Netanyahu, foi recebido com tapete vermelho, certo? Foi recebido com honras de chefe de Estado, que ele vai ser em 1º de janeiro de 2027. E aí, ele deu alguns discursos lá, o próprio Eduardo também discursou, etc e tal, mas aí saiu essa matéria aqui da CNN. O que Flávio Bolsonaro conversou com Benjamin Netanyahu em Israel? Pô, CNN não, veja. Ó, entregou a camisa do Palmeiras, brother, para Netanyahu. Porra, Flávio. Palmeiras não, né, brother? Que mané Palmeiras, rapaz? Tem que entregar a camisa do Bahia, meu filho.
Ele ia ficar muito mais feliz se você entregasse a camisa do tricolor de aço. Muito mais. Pisou na bola, viu, Flávio? Pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro encontrou na segunda-feira o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em viagem ao país. Na companhia do irmão Eduardo, ele afirma que se comprometeu a transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, movimento iniciado pelo seu pai, Jair Bolsonaro. Esse foi um dos temas, segundo ele, tratados com o primeiro-ministro no primeiro dia da Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo. Milei já fez isso, viu? A embaixada da Argentina em Israel já está em Jerusalém. Com a sua ida a Israel, o senador tenta conquistar apoio da direita internacional e passar uma imagem no Brasil de estadista. Ele tenta angariar apoio da direita internacional. Quer dizer que ele não tem, não. Quer dizer que, então, que o Abascal, na Espanha, não vai apoiar ele, o André Ventura não vai apoiar ele em Portugal, o Netanyahu, o Lavrov, que é aqui da Polônia, o Viktor Orbán, da Hungria, a Meloni, o Milei. É brincadeira, né, velho? É brincadeira. Bom, no evento em Jerusalém, ele chamou o presidente Lula de simpatizante de terroristas. Abre aspas. Uma grande honra ser recebido por ele, mesmo num momento tão delicado na região e com sua agenda altamente ocupada pelas tensões locais. Tive a oportunidade de reafirmar que o atual presidente do Brasil, ao se colocar como simpatizante de terroristas, não fala pela maioria do povo brasileiro. Em agosto do ano passado, o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, informou que a autorização diplomática não foi concedida ao diplomata Gali Dagan em reação à humilhação pública sofrida pelo embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Mayer, ao ser chamado a dar explicações sobre declarações de Lula comparando a guerra em Gaza ao Holocausto. Flávio Bolsonaro e o irmão foram convidados para a conferência pelo ministro da Diáspora e Combate ao Antissemitismo, Amichai Shikli. Também me comprometi a retomar integralmente as relações comerciais com Israel a partir de 2027, já que praticamente todas foram suspensas por questões ideológicas pelo governo brasileiro. Nem mesmo o agreement do indicado embaixador israelense para o Brasil foi aceito por Lula. Pois é, Lula é um vagabundo, rapaz. Lula é um canalha, um descarado, um desqualificado, um miserável, um antissemita mesmo, um verme, que está afastando o Brasil de Israel e aproximando o Brasil do Irã, que quer destruir Israel, né? Não é à toa, né, que ele está fazendo isso. Bom, aí eu vou botar um videozinho aqui da chegada do nosso futuro presidente lá em Israel. The President Lula is a symbol of socialism connecting to anti-Semitism. A chegada do mito. O molecada que tira foto com ele, ó. Paulo Figueiredo, Eduardo. Senator Flávio Bolsonaro will run for president in October. He's in jail because of lawfare. Bom, ali foi o Eduardo explicando que quem concorreria era o pai, né? Mas está preso por causa do ativismo judicial. E aí, temos essa declaração aqui do Eduardo, né? Ele disse o seguinte, ó. No Brasil, as pessoas não têm ideia, e realmente não poderiam ter, do que aconteceu ontem nos corações dos israelenses. Em 26 de janeiro de 2026, Israel recebeu de volta o último corpo que ainda estava sendo mantido como refém em Gaza, o do herói Han Givili, que matou 14 terroristas em 14 de outubro de 2023. Continuou lutando mesmo com o braço quebrado e acabou sendo assassinado quando ficou sem munição. Seu corpo foi então levado para a faixa de Gaza pelo Hamas.
A recuperação de ontem foi a missão do IDF, que é as Forças Armadas de Israel. A própria razão pela qual o exército teve que entrar em Gaza. Assim, ontem, para além do momento de luto e encerramento, uma vitória com V maiúsculo foi selada. E em meio a tudo isso, tivemos um tempo significativo com o chefe de Estado e comandante das forças, Benjamin Netanyahu. Toda Rabá Bibi. E aí tá a foto, ó. Tá a foto do Flávio, do Eduardo, do Paulo Figueiredo, tá aqui. Aqui é o Netanyahu e os assessores dele, né? Que não é pouca coisa não, meu irmão, você ser recebido por Netanyahu. Não é pouca coisa não, certo? E aqui eu vou botar um momento aonde o Netanyahu fala. Aí, ó. Aqui, ó. We have here members of parliament, including... temos aqui membros do parlamento, incluindo 2 irmãos. The 2 brothers, Eduardo and Flávio Bolsonaro. It's very good to see you from Brazil. Eduardo e Flávio Bolsonaro, é muito bom ver vocês do Brasil. There are other members of parliament here. Estão aqui outros membros do parlamento e convidados ilustres. And distinguished guests. I want to welcome all of you. Quero dar boas-vindas a todos vocês. Senator Flávio and Eduardo Bolsonaro from Brazil. We wish you, Flávio, the best of luck in your presidential race. E aí o cara tá desejando toda a sorte do mundo na corrida presidencial para o Flávio Bolsonaro. Bom, aí um momento, já vou mostrar aqui aonde o Flávio chama Lula de antissemita, mas o Flávio deu essa entrevista aqui também, ó. Com certeza o Brasil contará com um presidente e amigo de Israel, que vai abrir as portas do país para grandes parcerias, a parte da economia, da tecnologia, da informação e da segurança, porque atualmente, muito infelizmente, o Brasil tem um presidente da República que apoia terroristas, que é persona non grata aqui na Terra Santa de Israel. Isso vai mudar a partir de 2027. Com certeza. Amém. 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 Tem que mudar. O Brasil não pode mais ficar com esse maldito presidente antissemita mesmo. Bom, aí, matéria do Infomoney. Olha só. Lula é antissemita, afirma Flávio Bolsonaro em Israel. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, chamou nessa terça-feira que o presidente Lula de antissemita e classificou as ações dos Estados Unidos como um novo modelo de cooperação internacional. Bom, vou botar aqui o vídeo, onde vocês vão ver. Tem legendado pelo Metrópolis, eu acho, onde ele chama Lula de antissemita com todas as letras. E né, cara? Não tá mentindo. Under President Lula, Brazil's policy suffered a deep moral failure. Let me be very clear. Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Hamas is not a resistance group. Hamas is a terrorist organization, the same group that killed innocent Israel families on October 7th. This shows that what we see today is not an accident. It's not a mistake. It's an ideology. And this ideology does not stay on paper. It becomes government action. In early 2023, the Brazilian government allowed Iranian warships from a regime that openly calls for the destruction of Israel
to enter a Brazilian port. After the Hamas massacre of October 7th, while Israel was still mourning its dead, Lula rushed to accuse Israel of acting in a violent and unfair way. When Brazil's citizens left Gaza in November 2023, Lula used that moment not to condemn Hamas, but to attack Israel. From 2023 on, Brazil voted again and again against Israel at the United Nations and other international bodies. In February 2024, Lula crossed a moral line by comparing Israel's actions to the Holocaust, an anti-Semitic statement that insulted the Jewish people and minimized the worst crime in history. Brazil then called back its ambassador from Israel, stopped military cooperation with Israeli companies, supported false genocide claims against Israel in international courts, and refused to approve a new Israel ambassador. These are no single mistakes. They form a clear and intentional partner. Ladies and gentlemen, I speak today not only as a senator, but as a candidate for president of Brazil. Thank you. Como é bonito, né, velho? Como é bonito ver primeiro um Bolsonaro e segundo falando inglês, né, porra? Infelizmente, nosso Bonoro não falava inglês. Mas se falasse, a vida dele ia ser muito mais fácil no exterior, cara. Se ele soubesse se expressar em inglês, a vida dele seria muito mais fácil. Mas é muito bonito ver o Eduardo, a gente sabe que fala, né? Já falava bem, ainda morando nos Estados Unidos, fala mais ainda, mas é muito legal ver o Flávio falando inglês lá para uma plateia de israelenses. Bom, ainda falando sobre o Flávio, matéria da CNN, agora já não mais em Israel. Vamos falar um pouco da nossa política aqui. Eurásia ver cair chance de Tarcísio disputar o Planalto em 2026. As chances do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concorrer à presidência da República estão diminuindo, segundo análise de Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. De acordo com ele, apesar de ainda haver setores do centro político que defendem o nome do governador, o cenário eleitoral recente favorece o senador Flávio Bolsonaro. Bom, é incrível que a gente ainda fique ouvindo isso. Hoje eu vi até, acho que não sei se foi o Kim Paim, uma postagem que ele botou no Twitter, dizendo assim, até dezembro desse ano, a gente ainda vai ouvir nego dizendo assim, que eu preferia Tarcísio, porque isso, porque Tarcísio, porque aquilo. Bom, meu irmão, o que o diretor da Eurásia está dizendo que as chances do Tarcísio diminuíram é porque o Flávio está bombando nas pesquisas. Simples assim. É por isso. As pesquisas não deixam a menor dúvida, e olha que são essas pesquisas aí, viu? Essas porcarias de pesquisas aí. Mas as pesquisas não deixam a menor dúvida de que Flávio é o candidato da direita, que Tarcísio não tem a menor chance, galera. Não tem chance, não dá para Tarcísio. Não dá. Mas a galera fica lá, ainda alguns insistindo. Bom, aí eu vou trazer aqui um videozinho do Gilson Sanfoneiro, e ele analisando uma pesquisa que pontua Flávio bem. Minha gente, acaba de sair uma pesquisa aqui da CNN, uma empresa de grande mídia, da qual aparece o presidente atual, Lula, com 37 pontos, Flávio Bolsonaro em segundo, com 33,3%, Tarcísio em terceiro, com 10,3%, Ronaldo Caiado em quarto, com 3%, e Romeu Zema em quinto, com 2,6%. O que quer dizer essa pesquisa? Mostra que, pela primeira vez, Lula baixa dos 40 pontos. Pela primeira vez numa pesquisa de primeiro turno, o petista não está mais acima de 40 pontos. Segundo, você acha que esse pessoal que está com o Tarcísio aqui, 10,6%, vai votar em Lula? Ou o cara que está votando aqui em Ronaldo Caiado com 3%, Romeu Zema 2,5%, vai votar
no governo do PT que é isso, tá? Bom, isso é um dado significativo. Nós estamos no ano da eleição e a tendência a gente já sente, às vezes até maior do que o poder, é a expectativa do poder. As pessoas começando do nada a ligar para a gente, a querer saber informação, a dar bom dia, boa tarde, boa noite. O jogo vira e vira rápido. Eu só digo uma coisa, é momento da gente ter muita serenidade e buscar a pacificação do nosso país. Só quero mostrar uma coisinha aqui. Minha gente, Quero mostrar só uma coisinha aqui. Aqui, Lula tá de vermelho 37. O Flávio com 34. Não sei qual é a margem de erro, né? Podem estar já tecnicamente empatados aí. Tarcísio vem em terceiro com 10. 10. Flávio tem mais do que o triplo de intenção de voto do Tarcísio. E é por isso que o cara lá da Eurásia estava dizendo que tá ficando difícil para Tarcísio. Claro que tá ficando difícil. É óbvio que tá ficando difícil. Não tem a menor dúvida. Isso foi numa pesquisa lá da CNN. Essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês aqui é a anterior, que dá Flávio Bolsonaro com 48 e Lula com 41. E nessa pesquisa, o Tarcísio também ganhava de Lula, 46 a 41. Ratinho ganhava de Lula, 44 a 41. E Caiado ganhava de Lula, 42 a 41. O que significa isso, Didi? Significa que o povo não aguenta mais, que qualquer um ganharia de Lula. Porque o povo está desesperado, pô. Sacou? Mas, evidentemente, o que o Gilson falou tem razão. Veja bem. Lula está com 37, nessa pesquisa da CNN. Flávio está com 33. Tarcísio está com 10. Você acha que esses 10% de Tarcísio, nego vai votar em Lula? Ou vai votar em Flávio? Eu não vou nem dizer que a transferência seja os 10% todo, mas uns 8% vai votar em Flávio. Aí tem lá, Zema com 4, não sei quem com 3. Essa galera também não vai 100% votar no Flávio, mas 90% dessa galera vai votar em Flávio. E aí é que o bicho pega. Aí é que você vê que Lula realmente não tem o futuro de Lula não tá bonito, não. Aí vem a Gleisi Hoffmann, da planilha da Odebrecht, né? Ela diz o seguinte, ó. A Bolsa bateu recorde atrás de recorde esta semana, impulsionada pelo forte investimento estrangeiro em ações de empresas brasileiras. Foram mais de 12 bilhões que entraram nos primeiros 20 dias do ano, o que demonstra 12 bilhões de dólares, o que demonstra forte confiança na economia do nosso país. Hora de lembrar que Paulo Guedes, o ministro da destruição da economia de Bolsonaro, dizia que se Lula oficial fosse eleito, o Brasil ia quebrar. Ao contrário, o presidente Lula consertou a bagunça que eles fizeram e o país voltou a crescer, batendo recorde de geração de emprego, salário e renda. Isso é uma vagabunda descarada, ladra, sem vergonha, que foi logo desmascarada. Aí a Marina Helena diz: Oi, Gleisi, o que explica essa festa nos mercados é isso aqui. Recuo de Lula nas pesquisas faz Ibovespa disparar e derruba o dólar. Ou seja, o mercado já está precificando a queda de Lula, galera. O mercado já está precificando que Lula vai perder a eleição. E Lula perdendo a eleição é bom para o mercado. Certo? Aí o Ibovespa dispara e o dólar cai. Não é porque Lula está fazendo coisa boa. Não. É porque Lula já está com a perspectiva de sair do governo. E por isso as coisas estão andando. Bom, vamos lá, né? Vamos ainda falar do Flávio, falar do Tarcisão da Massa, que realmente demorou, mas agora parece que ele, em todas as declarações últimas, o Tarcísio está se comportando do jeito que a gente queria. Ou não?
Nas últimas declarações dele, até espontaneamente, a dizer que é Flávio mesmo, está consolidado, pronto e acabou. Então, olha só isso aqui. Matéria do G1. Tarcísio vê candidatura de Flávio Bolsonaro fortalecida e afirma: não creio que vai mudar. Declaração foi feita durante visita do governador a Sorocaba. Tarcísio negou qualquer atrito com o senador e afirmou estar concentrado no exercício do seu mandato à frente do Executivo Paulista. Bom, aí é aquela história, né? O Tarcísio, a ficha caiu. Ele sabe que ele não vai ser o candidato escolhido por Bolsonaro. Em não sendo o candidato escolhido por Bolsonaro, ele não tem a menor chance de um voo solo. Por mais que o Republicanos queira lançar ele, por mais que o Kassab queira lançar ele, ele sabe que sem o apoio de Bolsonaro, ele não vai para lugar nenhum. E ainda poderia perder a reeleição para o governo do Estado. E eu acho que ele entendeu também a jogada do Kassab. Kassab estava ali, ó, no pé da orelha dele. Vá, cara, vá para a presidência que você vai se dar bem, você vai se dar bem. As pesquisas e o Centrão, eu trago o Centrão todo para você. Mas Kassab não tá nem aí para Tarcísio, não, pô. Kassab quer a cadeira de Tarcísio. E para ele ter a cadeira de Tarcísio, Tarcísio precisa sair da cadeira. Entendeu? A jogada de Kassab era essa. Kassab não tá nem aí para Tarcísio. Não quer saber de Tarcísio. Se Tarcísio vai ganhar ou vai perder, Tarcísio que se exploda. Eu quero a cadeira dele. Porque na hora que ele sair, ele não volta mais. E aí, meu amiguinho, ele perderia o governo do Estado, a reeleição, e também perderia a presidência da República. E ficaria o caminho livre para o senhor Kassab sentar ali, bonitinho, na cadeira do Tarcísio. Tarcísio percebeu isso, eu acho, e percebeu isso há tempo. E, evidentemente, que não caiu nessa esparrela, né? Aí, olha aqui. Tarcísio lá no G1, né? Não creio que vai mudar, acho que está sim se consolidando rapidamente, ele está preenchendo esse espaço. Tem o nome Bolsonaro, que é muito forte. Então eu acredito que essa questão está decidida. Todas as conversas que nós tivemos... Finalmente! É um cuidado que a gente tem que ter no dia de hoje, porque muita notícia acaba chegando à mídia e é sempre assim, fontes palacianas, pessoas com conhecimento no assunto, né, fontes da minha cabeça, ET de Varginha, né, aliados, eu morro de medo dessa palavra aliados. Aliados do governador falaram isso, aliados do governador, eu quero saber quem é esse aliado, porque, né, ele tem uma criatividade fértil. Então não houve nada disso, a minha relação sempre foi muito boa e continua ótima, não teve estressamento nenhum, pelo contrário. Não creio que vai mudar. Pois é, não creio que vai mudar, o nome do Flávio está consolidado. Era muito difícil falar isso há 2 meses atrás, ô Tarcísio? Né? Era muito difícil? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Bom, e aí ele deu uma entrevista para Jovem Pan, o Tarcisão da Massa, sobre a visita que ele vai fazer para Bolsonaro. Está frustrado? O senhor vai falar isso na quinta-feira para o Bolsonaro? Não, Kiko, não estou não. E também não vou falar isso para o Bolsonaro, até porque isso não existe. Se você olhar a minha linha de discurso, desde 23 eu tenho sido muito coerente. O que eu falei desde que eu cheguei aqui? Primeiro, eu sou muito grato à população de São Paulo pela confiança que ela me atribuiu. Eu não esperava ser governador de São Paulo, isso nunca me passou pela cabeça. Aliás, eu não esperava entrar na política. Eu acabei entrando na política pelas mãos do Bolsonaro, né? Ele acabou me oferecendo esse caminho, me dando esse desafio. Eu sempre disse também, e mantendo a coerência, meu candidato é o Bolsonaro, ou quem escolher, ele escolheu o Flávio. Então, meu candidato é o Flávio e não tem problema nenhum com relação a isso. A gente conhecendo o Bolsonaro sabe, né, do apreço que ele acaba tendo e pela questão confiança, e aí, obviamente, uma pessoa da família traz para ele essa segurança, traz para ele essa confiança. Eu vou estar com ele nessa caminhada, como eu sempre disse que estaria. E na visita que eu vou fazer, o meu papo vai ser papo de amigo, eu vou falar de amenidades, vou ver se ele está precisando de alguma coisa, vou falar da solidariedade que eu tenho, do carinho que eu tenho por ele, e
do que a gente está fazendo aqui fora para tentar ajudá-lo. Então, sem entrar muito nessa questão, todo mundo pensa assim, você vai falar da eleição. Não costumo falar de eleição, não costumo falar de política com ele, eu procuro sempre mostrar, olha, estou aqui do teu lado, mão está estendida, né? Você foi um cara que me abriu uma porta importante, vai ter sempre a minha consideração. Aí é uma questão de amizade, é uma questão de valores, e é isso que eu sempre defendi, e não tem nada diferente do que eu vim falando ao longo desses últimos anos.